Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Olha, nós aqui iniciando mais uma semana, uma jornada de bênção, uma jornada de fé, aprendendo cada dia mais com o Senhor, né? E andando no caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, andando na palavra, nós estaremos andando no caminho. Então, seja muito bem-vindo essa manhã maravilhosa que a gente sente até falta no final de semana, mas estamos aqui. Mais uma jornada de fé, de bênção e de milagres. Então, você que é do sertão de Sergipe, você que é de Aracaju, de Nossa Senhora do Socorro, aqui de Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo, Canindé de São Francisco, nossa, de todo o Brasil. Você que é da minha terra, lá de Santos, litoral de São Paulo, você que é de alguma parte de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você que é de Pernambuco, de todas as partes. Algumas pessoas mandam mensagem, que assiste o gravado e mandam mensagem dizendo de hoje então seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos partilhando da palavra do Senhor, que bom é prosseguir, né, num propósito com Jesus. Glória a Deus. Você que vai entrando, eu creio que você já lavou o seu rosto para acordar, né? A gente só acorda literalmente quando toma aquele banho, lava o rosto e bebe aquela água gostosa, pega a Bíblia e vamos embora, em nome do Senhor Jesus. Como sempre, um dia um pouco corrido, cheio de novidades, e essas novidades, né, que nos impulsionam a continuar firme aí com o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Olha, a vida com Cristo, né, não é uma vida monótona, é uma vida cheia de novidades, é uma vida que todos os dias você vê Deus agir, vê Deus trabalhar, vê Deus nos ensinando a orar, ouvindo as nossas orações. Você vai sendo enxertado na videira. Então, com Cristo você tem vida, e vida com abundância, né? Abundância de novidades. E é bom demais. Quando nós estamos sem Cristo, né, as pessoas que andam sem Jesus, elas estão mortas, né? Por exemplo, segunda-feira, eu não sei como é para você, ou como foi, né? Mas antes, segunda-feira não tinha sentido. Quando você já ia dormir no domingo, você olhava assim, ai meu Deus, amanhã, segunda-feira, não deveria existir segunda-feira. E quando a gente está com Jesus, não. Todos os dias são dias bons, até aqueles de luta. Por quê? Porque você está protagonizando um milagre, você está fazendo parte de um milagre. E é isso que nós vemos aqui na palavra de Deus, né? Nós passamos essa jornada no livro de Gênesis e quantos milagres nós acompanhamos, quantas superações, quantas vezes Deus agiu, quantas pessoas que passaram a depender da direção de Deus, viveram uma vida, né, aonde Deus ele foi operando. Assim é o nosso dia a dia. Tudo vai passar, tudo passa. E se você estiver com o Senhor, se você estiver na dependência, confiando no Senhor, Deus está escrevendo a sua história. Você vai olhar para trás, meu Deus, né? Como Deus me ajudou, como Deus me orientou, como eu vi a mão de Deus me segurando, me sustentando. Então essa é a vida cristã, tá certo? Bom dia a todos que vão entrando. No final aqui eu digo os nomes
A gente vai se cumprimentando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Êxodo, no capítulo 2, nós já estamos no capítulo 2, no instantinho, né? Nós já mudamos de cenário, já estamos aqui com Moisés. Saímos do cenário com José e Jacó e José, já estamos aqui com Moisés. Amém? Já estamos com Joquebede, que é a mãe de Moisés, e vendo aqui como Deus, ele traça, ele cuida, como Deus, ele tem um plano e ele sustenta, e quando ele encontra alguém que está com o ouvido atento, que está disponível, aí a gente vai vendo Deus agir. Vamos lá, no versículo 11, Moisés já cresceu. Vocês lembram que sexta-feira, quinta-feira, nós estávamos acompanhando o nascimento, a aflição da mãe de Moisés, quando gerou aquele menino debaixo de uma ordem de extermínio. Mas o que é plano de Deus não morre. Passa por luta, mas não morre. Então, no versículo 11 diz assim, olha: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, olha aí, ele cresceu, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. Então Moisés já era grande, morava lá na casa de Faraó, né? Pois ele foi adotado, ele foi acolhido pela filha de Faraó, e num tempo determinado a mãe de Moisés, a Joquebede, teve que entregar para ele acabar de ser criado lá no Egito, né? Com o pessoal lá, com o Faraó, porque ele precisava, irmãos, né? A gente pensa assim, poxa, mas devolveu para a mãe, depois tirou. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E aí ele cresceu. Só que sangue hebreu, no coração tinha, né, a Joquebede, enquanto ele estava lá, ensinou ele a ser uma pessoa generosa, ensinou a ele os princípios do povo de Deus. E aquilo ficou guardadinho, né? Ele tinha o amor como princípio. Só que quando ele cresceu, ele viu um soldado do Egito, um egípcio, né? Maltratando um do povo dele. Ou seja, quando fala irmãos, é um do Egito, um de Israel, um hebreu. E isso, irmãos, no coração dele, ele ficou ali, sabe, indignado de ver aquela situação. E ele tomou uma atitude na carne, né? Na emoção, a pessoa toma uma atitude sem pensar, sem a direção de Deus, toma uma atitude na carne. O que fez, né? No versículo 12, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu-o na areia. Ou seja, ele matou o egípcio. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, brigavam. E disse ao injusto: por que feres o teu próximo? Versículo a seguir, o qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Então, nós sabemos, né, que nada oculto que não venha a ser o que? Revelado. Lembra que ele olhou de um lado, olhou do outro, não viu ninguém por ali, e aí matou
o egípcio e escondeu em terra, mas quando ele foi defender, né, 2 hebreus que estavam ali contendendo, e ele foi ali para pacificar, mas o acusador, né, o acusador estava ali para delatar o acontecido, onde o Moisés achava que ninguém tinha visto. Então, aquela acusação, né, fez com que o Moisés se assustasse e pensasse, já fui delatado, descobriram isso. No versículo a seguir, no 15, ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então, a partir do momento, né, que o Moisés, a gente pode imaginar, a ordem de Faraó era exterminar as crianças ou os meninos. A filha dele chega com essa criança, com esse bebê, e disse, eu adotei um egípcio. Faraó teve que engolir o crescimento de Moisés lá na casa dele, né? Até sem saber que o que ele temia, né? O seu real inimigo estava ali do lado dele, crescendo do lado dele, mas ele não podia fazer nada. Só que chegou o tempo em que o Moisés, ele agiu assim, erradamente, mas ele quis agir com justiça, ele quis fazer justiça. E ele matou logo um egípcio. Então, o que passou na cabeça de Faraó? Ele foi criado na minha casa, matou um soldado meu. Se matou um soldado meu, possivelmente vai querer me matar. Então, antes que isso aconteça, eu vou exterminar, né, Moisés, mesmo ele tendo sido criado pela minha filha. Então, Moisés, ele fugiu, teve que fugir, porque realmente, né, ele seria morto. A ordem era para matar, né? Então, veja que o inimigo, ele sempre quer destruir o plano de Deus. Moisés era o plano de Deus. Então, muitas vezes você está passando por uma luta, fique atento. Por quê? Porque querem matar o plano de Deus. Querem tirar de você o plano que Deus ele já preparou. Então, fique firme com Deus. Aí, ele fugiu, ficou junto a esse poço. Versículo 16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. Então eram só mulheres. Os homens não respeitaram, né? Os pastores que vieram antes não respeitaram aquelas mulheres, mas Moisés comprou a briga, né? Veja que Moisés ele tinha um senso de justiça, ele não gostava de ver injustiça, então ele queria logo defender aquele que era menor. Então, coisa de Deus, né? Deus, ele não gosta de injustiça. Então, o que aconteceu? Ele defendeu aquelas 7 irmãs e ajudou a dar água para o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse, por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas, e onde está ele? Por que deixastes este homem?
chamai-o para que coma pão. Então, o pai daquelas moças, né, que seria futuramente o sogro, ficou tão grato, mas tão grato com o que o Moisés fez, né? Ele defendeu as mulheres, ele deu água ao rebanho, amém? E elas chegaram muito mais cedo em casa, e aquilo estranhou o pai. Ele perguntou: por que vocês não trouxeram ele para a gente dar pão, a gente alimentar? Então isso é a gratidão. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender, a ser gratos, né? A fazer o bem, principalmente com aqueles que nos fazem bem, com aqueles que prestaram, de alguma forma, nos beneficiaram, tá certo? Aí no versículo de número 21 agora, tá bom? Você que está chegando agora, nós estamos no 21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a mais velha, né? Se tornou esposa de Moisés, a qual teve um filho, e ele se chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Então veja que Deus estava cuidando de tudo, cuidando dos passo a passo de Moisés. Quando Deus ele declara: olha, eu não te deixarei, não te desampararei, né, até a consumação dos séculos, tome isso como verdade. Moisés, ele tinha fugido, né, do meio de onde ele foi criado, mas Deus em nenhum momento largou a vida de Moisés. No versículo 23 diz assim: olhe, e aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Então a coisa estava dura para o povo de Israel, né? Eles estavam, lembra que por conta daquela fome, eles foram em busca de José. José alimentou todo, né, o povo do Egito, alimentou o povo de Israel e outros povos, mas o povo de Israel ele ficou naquelas terras ao lado do Egito e passaram a servir, né, ao faraó, passaram a trabalhar para o faraó, só que dali eles passaram a ser escravos realmente, né, e ganhavam muito pouco e trabalhavam muito. E essa servidão, quando mudou, quando o faraó que conheceu José morreu, né, o tempo passou, as coisas mudam e esse faraó começou a colocar mais jugo. Então, só que Deus, irmãos, ele nunca esquece da promessa de proteção ao povo dele. O povo de Deus é que tinha esquecido de quem eles eram e a quem eles pertenciam. Quando eles começaram, quando a dor começou a ser muita, a exploração passou a ser tamanha, eles começaram a clamar. Eles começaram a falar com Deus, né? E a Bíblia mostra que no versículo 24, preste bem atenção, Deus ele nunca fica alheio à dor de ninguém. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se, né, Deus do seu concerto, ou seja, da sua aliança com quem? Com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Então, por que Deus, né, naquele momento, ele estava ali compadecido? Porque aquele povo, quando a dor aumentou, e é sempre assim, que eles resolveram clamar. Existem pessoas que ela deixam o convívio com Deus, ela não tem tempo para nada, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para nada, não é isso?
né? Só tem tempo para comer, para beber, para dormir, só tem tempo para viver aí à toa, né? Deixa a vida levar e a vida vai levando. Mas quando vem um problema, quando vem uma dor, quando vem uma situação, ela lembra de Deus. Ela começa, sabe, a clamar e Deus está atento ao clamor. No capítulo 3, vamos prosseguir aqui um pouquinho, que eu tenho mais um pouquinho de tempo. No versículo 1, diz assim, olha, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então veja que cena forte, né? Moisés seguiu a vida dele, o sogro dele, né? Ele era sacerdote lá em Midian. Aquele tempo que Moisés estava ali aos cuidados, né, desse sacerdote, desse sogro, Deus foi tratando, né, de Moisés. Moisés foi se fortalecendo. Moisés criou uma família, né? Ele teve a sua mulher, depois teve os seus filhos. E Deus foi fortalecendo. Só que Deus tinha um plano na vida de Moisés. E esse plano tinha que se cumprir. Então, passado aquele tempo todo, Deus não esqueceu do plano. Deus não esqueceu do plano que Ele tem na sua e na minha vida. Às vezes parece que nós fomos tirados, né? No meio daquele processo, Deus nos leva para um lugar onde vai nos curar. Ele foi curado, né? Aquela fuga, aquela situação, um tempo passou, ele foi curado. Deus foi tratando de uma outra forma, porque ele foi tomando conselhos, ele foi, né? Ele foi fortificando na fé. Só que aquele que perseguia ele, o faraó, ele morreu. E o filho dele foi que assumiu o outro faraó. Só que com mais peso ainda. Ele tinha um coração, né, mais severo ainda. O tempo de Moisés para libertar, né, que o Moisés seria o libertador do povo de Deus. Então o tempo estava chegando, né? Deus já tinha preparado. O Moisés já estava preparado. Ele podia achar que não, mas ele já estava preparado. E Deus estava ouvindo, estava vendo que o povo estava sofrendo demais e começou, né, a trabalhar no plano dele. Quando ele viu essa sarça, que o fogo não se consumia, aquilo chamou a atenção dele. Como é que pode? Mas era Deus, irmãos. Era Deus já mudando o processo. Amém? Era Deus trazendo Moisés já de volta para o plano real, para o plano que ele tinha traçado lá no nascimento, quando o Moisés ainda estava no ventre. E isso mostra que Deus, ele tem um plano na minha e na sua vida. Às vezes nós vamos passar por luta, vamos fugir, né? Fugir daquele processo, porque muito mais fácil é para o homem fugir. Alguns não, alguns encaram, não, eu vou encarar, né? Deus está comigo, entende? E, né, tem a vitória logo. Mas tem outros não, que retardam o processo. E aí, no versículo 3, diz assim, do capítulo 3, tá? E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E o Senhor, né, que se virara, e o Senhor vendo, né, vendo o Senhor que se virara para lá, né, a ver,
bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele ouviu, ele entendeu a voz de Deus. Ele disse o quê? Eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Vamos parar aqui. Eu amo esta palavra, né? Como a gente vai arrumando toda a mensagem de Deus, toda a palavra de Deus. Então veja, a pessoa pode fugir, tentar fugir do plano de Deus, do processo, mas Deus traz a gente de volta, porque o plano dele vai se cumprir. Chegou o tempo, né, de mudança. Chegou o tempo de Moisés ser atraído para a terra onde ele deveria estar, porque ali ele seria usado por Deus para um propósito muito maior. Veja que Deus, né, chamou Moisés pelo nome. Irmãos, isso acontece conosco. Você pode até fugir, você pode até correr, mas Deus vai chegar o dia que a presença de Deus vai ser tão grande. Essa sarça representa a presença de Deus. Moisés sentiu tão forte aquela presença de Deus, que ele até virou, ele sabia, alguma coisa vai acontecer, então eu não vou, eu vou fingir que não vi. Mas Deus chamou ele pelo nome, bradou, chamou, né? Moisés, Moisés. Só que antes Moisés tomou uma atitude com as próprias mãos, né? Com a emoção. E a Bíblia mostra aqui, né, que a partir de agora ele teria que tirar o sapato dos pés dele, ele teria que tirar o entendimento dele, ele teria que largar, né, de lado o entendimento dele, a emoção dele, né, porque ele ia entrar em Terra Santa, ou seja, a presença de Deus. Então, tudo aquilo que atrapalha de Deus agir tem que ser tirado. O que está atrapalhando você para Deus agir? Qual é o propósito que Deus ele já escreveu sobre a sua vida? Você já até sabe, Deus já te mostrou, mas às vezes o medo, às vezes o achismo, eu não posso, eu não consigo. O que está atrapalhando o plano de Deus de se cumprir? A desobediência. Não, porque eu quero viver dessa forma. Porque estava cômodo para Moisés. Ele estava lá no meio da família dele. Tinha mulher, né, tinha alimento, né, tinha um sogro bom. Mas ele teria que enfrentar, né? Ele teria que enfrentar um faraó. Que um dia ele teve que fugir. E dessa vez, quem estava levando ele para o enfrentamento era o próprio Deus. Então, ele já ia, irmãos, para passar aquele processo e para vencer. Não fuja daquilo que Deus está te chamando agora. Não fuja do processo. Deus está bradando, né, está te chamando pelo nome. E Deus, ele tem um plano. O Moisés, ele, nessa fuga que ele teve, né, por ele ter agido com as próprias mãos, ele paralisou o plano de Deus ali. Paralisou. Ele não exterminou. A gente não extermina. Você pode correr para onde for. Você pode mudar de igreja em igreja. Tem gente que é assim. Quando Deus mostra o que vai fazer através daquela pessoa, o que ela faz? Ela muda de congregação. Ela não quer tirar os pés, os sapatos, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, né? O sapato, irmãos, é aquele entendimento.
Por exemplo, né? Não, eu acho que eu tenho que fazer dessa forma. Não é da sua forma, é do jeito de Deus. Então você vai ter que tirar. Vai ter que tirar isso, vai atrapalhar. Né? Você está pisando numa terra santa. Aquilo que o Senhor já mandou você tirar. Né? Os sentimentos rancorosos, né? O sentimento de medo. Não é isso? O que está te atrapalhando? O que não deixa você fazer o que Deus mandou você fazer? Né? A minha incapacidade, irmã, a incapacidade é humana, mas nós estamos falando de uma capacidade que só Deus pode nos dar, só Deus ele pode revelar. Olha, você não sabe quem você é em Cristo Jesus, quando você obedece a Ele. Não é que vai ser fácil, não seria fácil. Nós vamos ver a trajetória de Moisés, não foi fácil não. Mas ele precisava fazer do jeito de Deus e não do jeito dele. Amém? Então fica como lição para a gente hoje. O que está retardando o plano de Deus na sua vida? O que paralisou e que o Senhor está chamando você pelo seu nome? E Deus tem pressa. Deus tinha pressa aqui. Quando essa sarça não se consumia, era Deus falando, não, eu tenho pressa. Eu tenho pressa que você se posicione. Eu tenho pressa porque eu vou te usar. Eu tenho pressa porque outros dependem da sua obediência. Eu tenho pressa. Então, que você hoje possa refletir. O que Deus mandou você fazer e você está correndo porque você calçou um sapato, o sapato do medo, o sapato da desobediência, o sapato do achismo, não é isso? Né? O sapato, irmãos, que está tirando você, né, do engano, não é isso? Né? Às vezes, olha, Deus ele planejou tanta coisa para você prosperar. E o sapato da infidelidade é Deus. Quero nada ser dizimista fiel, quero nada dar dinheiro para pastor. Isso não tem nada a ver com pastor, irmãos, porque quem abençoa não é o pastor, quem abençoa é o Senhor. E o diabo, irmãos, né, que criou a situação, porque o inimigo criou a situação para Moisés cometer aquele desatino e ter que fugir da presença de Faraó. Né? Foi tudo uma armadilha do inferno ali, para retardar a obra de Deus. Então, às vezes a pessoa, irmãos, ela deixa de ser fiel com Deus, né? Ela fala assim, né? Que nada, esse negócio, hoje é o que mais, né? Hoje é o que mais tem levado as pessoas fora do propósito de Deus, né? É aquela pessoa desigrejada, não, o meu Deus eu sirvo em casa, mas Deus mandou a gente congregar, não é isso? Porque congregando, a gente vai tendo não o entendimento que eu quero. Porque se eu só leio a Bíblia em casa, às vezes eu tenho um entendimento que eu quero. O Espírito de Deus até fala com a gente, mas eu vou fazer o que eu quero. Foi isso que Deus disse a Moisés aqui. Tira os pés, o calçado dos teus pés, tira o teu entendimento, o teu achismo, tira a tua vontade. Porque a terra que você está pisando, né, o lugar que tu estás é terra santa. Então, quando Deus ele fala algo ali na palavra para você obedecer, você tem que entender que você entrou em uma porta que Deus abriu para você. Mas se você mantiver esse seu pensamento, se você mantiver esse seu achismo, eu acho que tem que ser assim, eu acho que deveria ser assim, eu acho que não, meu irmão, tira o teu achismo, tira esse sapato, tira o sapato da desobediência, tira o sapato, tira, porque Deus, ele tem algo grandioso para fazer, então só obedece. Amém? Existem pessoas que Deus preparou planos grandiosíssimos, mas Ele está testando a nossa fidelidade. Está provando a sua fidelidade. E o que você faz? Não. É aquela pessoa, irmãos, que o Senhor diz assim, olha, trazei os dízimos das ofertas à casa do tesouro. Tu vai ver lá em Malaquias 3, né?
E essa palavra sempre me chamou a atenção, porque a casa do tesouro, nós somos os tesouros particulares de Cristo, e o Senhor nos leva a congregar, né, em uma igreja. Quem nos leva é o Senhor. Então ali o Senhor vai provar. Nós somos vasos, vamos ser quebrados, vamos ser refeitos, né? E Deus vai nos provar em tudo. Aí chega essa parte da obediência. Quando ele nos prova, ele já tem preparado tudo o que é seu, né, para lhe abençoar. E aí eu coloco o sapato da desobediência, do achismo, né, e da infidelidade. Retardo a bênção. O que era para ser meu vai ficar paralisado ali, até que eu entenda, né, e eu volte para o campo da obediência. Era o que estava acontecendo com Moisés aqui. Amém? Que você tire os pés, os seus sapatos, tire aquilo que está impedindo e volte, amém? Volte a ouvir a voz de Deus, volte para a sua congregação, volte, né? Volte em nome de Jesus, porque Deus tem algo a fazer e Deus tem pressa. Glória a Deus. Amém, irmão Gileno? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, irmã Mari. Bom dia, irmã Nindinha. Bom dia, bom dia. Bom dia, Luan. Deus abençoe. Bom dia, Jusilene. Deus abençoe. Irmã Senira, irmão Valdir, irmã Nidinha, irmã Silvânia, irmão Roberto. Olha aí quanta gente. Deus abençoe. Então essa é a palavra que nós vamos parar aqui. Amanhã a gente volta no versículo de número 6, em nome do Senhor Jesus. Então passe a refletir. O que é que você parou, né? Que Deus posicionou você e você ali não gostou, né? Achou que e correu, fez algo e correu. Fale com Deus, se levante, tire aquele sapato que você calçou para correr e volta para o plano de Deus, porque Deus tem pressa para mudar a tua história, para mudar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, como é forte essa palavra, Pai. Tem muitos aqui que estão me assistindo e um número maior que vai me assistir posteriormente. Pai, em nome de Jesus. Muitas vezes nós tomamos atitude, Pai, sem consultar o Senhor. Tomamos atitude conforme a nossa carne, conforme a nossa emoção. E nós saímos do centro do propósito, corremos do propósito. Alguns calçam o sapato do medo, o sapato da infidelidade, o sapato da arrogância. Eu vou servir esse Deus nada. Eu vou trabalhar nessa igreja, eu vou me submeter. E essa pessoa, meu Deus, correu para fora, para longe do plano do Senhor. E o Senhor tem pressa em mudar a vida dela. O Senhor tem pressa em abençoar. O Senhor tem pressa em endireitar caminhos. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, revela para essa pessoa, meu Pai, qual o sapato que ela tem que tirar para que ela volte a andar na Tua presença. Porque, meu Deus, tem um povo para ela libertar. Muitas vezes é a família. A obediência dela, meu Deus, vai fazer com que o Senhor opere na vida dos seus familiares. A obediência dela, meu Deus, vai fazer outras pessoas, meu Pai, serem libertas, serem curadas, serem abençoadas. A obediência dela, meu Deus, vai resgatar casais, resgatar famílias. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que impede esse homem, essa mulher, este casal de andar na Tua presença, que seja repreendido, desligado, paralisado, na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus, saia, desapareça, vá embora, em nome do Senhor Jesus.
E que hoje, meu Deus, essa pessoa tome posse da sua vitória. Ela calce, meu Deus, o sapato, meu Pai, da obediência, da fé, da alegria. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha dar vitória. Que o Senhor venha adestrar as mãos e os pés do teu povo para os teus planos, que são maiores e melhores do que os nossos. Que o Senhor abençoe o dia de cada irmão, de cada irmã que está nos assistindo, ou agora presencialmente, ou posteriormente no gravado. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, povo de Deus abençoado. Estou correndo. Olha, nós estamos num propósito de 5 dias. Essa sexta-feira nós vamos reunir um grupo lá aqui na nossa igreja de Glória e vamos ter uma vigília. Porque, olha, que é algo que nos dá vitória é estarmos juntos em oração. Então vamos começar às 10 da noite e vamos até às 5 da manhã. E vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Vamos terminar o mês de outubro e nós estamos fazendo vamos começar já, 6 horas, né? Uma jornada de 7 orações, né? E 6 da manhã, 10, às 12, às 14 horas, às 16, às 18 e às 22 horas. Então, de hoje até sexta-feira, né, para que as muralhas caiam. Qual é a muralha que tem que cair? Então, nós vamos estar orando 10 minutinhos, né? Então, onde você estiver, pare nesse horário, una sua fé com todos aqueles que estão conectados, né? Una sua fé com Deus e tenha certeza que aquele impedimento, aquilo que está impedindo a bênção de se manifestar, né? Já caiu por terra em nome de Jesus. Vamos orar, levantar esse clamor, porque Deus está atento e Ele dá ordens aos anjos ao nosso respeito para batalhar as nossas batalhas. Tenha certeza, o que está impedindo você de vender esta casa, vender esse terreno, o que está impedindo você de receber aquela causa na justiça, o que está impedindo você de ter acesso a algo que Deus já deu para você, vai cair por terra. Então, 6 da manhã, 10 horas, meio-dia, 2 da tarde, às 4, às 6 horas e às 22, ou seja, às 10 da noite. Tá bom? Fique com Deus, fique na paz e vamos juntos, que Deus já deu vitória, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu correr que tem bênção grande aí chegando, daqui a pouco a gente conta, né? E Deus está no controle de todas as coisas. Fique com Deus, fique na paz.